Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, meu irmão, minha irmã que participa com a gente nesse grupo de estudo da fé católica Jesus o Bom Pastor. Hoje nós vamos abordar um tema que muitas vezes é difícil para a gente, porque muitas vezes a gente não entende como que é citado na Bíblia, mas não é bem assim que a nossa igreja nos ensina. Afinal de contas, Nossa Senhora teve ou não teve mais filhos? Que nós possamos pedir a força do Espírito Santo, que Deus possa derramar sobre nós a sua força para que tenhamos cada vez mais unidos a Ele, tenhamos o entendimento da palavra de Deus, de tudo aquilo que a nossa igreja quer nos ensinar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. A respeito desse tema que nós vamos falar hoje, sobre os irmãos de Jesus, sobre se Nossa Senhora teve ou não teve mais filhos, que nós possamos entender. Nossa Senhora sempre foi venerada. Nossa Senhora foi um exemplo de mulher, foi aquela que foi a porta para a salvação. E isso mudou um pouco de uns tempos para cá. Mas que nós entendamos que foi de pouco tempo para cá que houve mesmo essas mudanças. Martinho Lutero, que foi quem teve que iniciou o protestantismo em 1517, ele morreu, vamos dizer assim, até o fim da vida dele, ele venerava sim a vida de Nossa Senhora. Tinha Nossa Senhora como exemplo de mulher, como uma mulher santa, como aquela que deveria sim ser respeitada, ser imitada. Era uma mulher diferente de todas as outras, diferente de todos nós. Inclusive, tem as palavras dele aqui, que são ditas por Martinho Lutero, presta atenção. Isso bem claro, isso aqui foi nas palavras dele. O mais nobre tesouro depois de Cristo, nobre rainha, pura, santa e sempre virgem. Isso são palavras de Martinho Lutero. John Wesley, outro protestante, em 1749, ele foi o fundador da Igreja Metodista, uma grande igreja evangélica que existe até os tempos de hoje, mas Wesley, que é o John Wesley, que foi o fundador dessa igreja, presta atenção nas palavras dele. Creio que Jesus foi feito homem e unido à natureza humana, à divina, numa só pessoa, sendo concebido pela obra do Espírito Santo, nascido da abençoada Virgem Maria, que tanto antes como depois de ter dado à luz, continuou virgem, pura e imaculada. Continuou virgem, pura e imaculada. Nas palavras de um protestante, John Wesley, que foi o fundador da Igreja Metodista. Mais adiante, em 1982, que foi feito um congresso de teólogos luteranos. Luteranos é uma igreja luterana, que é uma igreja protestante também. Os evangélicos, presta atenção, o que eles concluíram? Que os evangélicos sufocaram nos seus corações o culto à Virgem Maria. E eles têm o respeito pela mesma Virgem Maria. E a gente voltando, por que eu estou falando isso? Só para a gente entender que não é, vamos dizer assim, só nós católicos que defendemos os dogmas de Nossa Senhora, que ela é imaculada,
que ela é virgem e sempre virgem, e não somos nós que proclamamos isso. Isso aqui não é só a nossa igreja, mas vamos adiante. A gente voltando lá ao Magnificar no no Evangelho de São Lucas, lá no Magnificar mesmo é dito, presta atenção: por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Isso aqui foi uma profecia, logo após Nossa Senhora chegar na casa de Santa Isabel que estava movida pelo Espírito Santo, que disse toda aquela proclamação, de bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, e logo em diante, Nossa Senhora faz um louvor, faz o Magnificar, que a gente tanto conhece, lógico, todos nós conhecemos. E por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Isso são palavras de Nossa Senhora e uma profecia que muitas das vezes, infelizmente, nossos irmãos que não buscam mais isso, de chamá-la de bem-aventurada, estão respeitando. Mas é uma profecia, é a palavra de Deus, e ela vai ser sempre a bem-aventurada. E eu acho bonito, sabe o quê? Nesse momento que ela fez esse louvor, foi no momento que ela estava indo para a casa de Santa Isabel. Gente, ela viajou 80 quilômetros a pé, saiu da sua casa e foi à casa de Santa Isabel. Para quê? Para servir Santa Isabel. Mas vamos adiante. Infelizmente, essa profecia que a gente conhece, que foi escrita lá no Magnificar, na Palavra de Deus, ela foi esquecida e ela foi deixada de lado e caiu pela dureza dos corações de muitos daqueles que, infelizmente mudaram o seu caminhar, mudaram os seus conhecimentos e buscaram outras crenças, e aí isso aconteceu. Mas vamos adiante. A respeito de Nossa Senhora, ela deve ser respeitada. Lá em Gênesis, no comecinho lá é dito, porém, naquele momento que a Nossa Senhora, naquele momento que Eva experimentou do fruto, e Adão, e dali por diante, Deus vai e fala: porém ódio entre ti e a mulher, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse nome mulher é muito forte na Bíblia, não é uma mulher qualquer. Lógico, aqui, desde o Gênesis até o Evangelho, essa palavra mulher é muito clara, é muito forte. Lá atrás já é anunciado isso, que essa mulher ferirá a cabeça. E aí a gente vai lembrando das coisas que vão falando. Jesus, quando vai falar da sua mãe, fala mulher. Lá na frente, no Apocalipse, a visão de São João no Apocalipse é de uma mulher revestida de sol, tendo a estrela, e ela ferirá o dragão. Estou só citando para a gente entender. Essa palavra mulher é forte, porque desde lá do Gênesis, começou com Eva, que foi a primeira mulher, até Nossa Senhora queria acabar com o dragão. Ela tem um significado muito forte, para que a gente entenda. Vamos adiante. Lá em Isaías é dito também, Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Deus conosco. Anúncio de que Nossa Senhora, uma virgem que conceberia, lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo. Em Jó, presta atenção, lá em Jó, capítulo 14, versículo 4, que é muito claro lá: quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Dentro do contexto, mas é muito claro em relação a isso. Quem que pode fazer o puro nascer do impuro? Então, Nossa Senhora foi pura, porque Jesus foi puro. E Nossa Senhora não foi uma mulher qualquer. Ah, vem cá, vai ser você. Não. Nossa Senhora foi criada, então ela era pura, ela era imaculada, ela não tinha pecado, e dali nasceu Jesus, que não poderia sair de algo impuro. Não, todos nós temos pecado, todos nós somos impuros, mas Nossa Senhora não conheceu o pecado. E Maria é a Imaculada, e Maria
é virgem antes, durante e depois de dar à luz. Mas como assim? Não tem como. A gente conhece, a gente sabe, não tem como. A pessoa não tem como ser virgem, principalmente depois de dar à luz. Não tem. Gente, a gente não pode tentar entender as coisas de Deus com a nossa mentalidade, com a nossa visão. Claro que não. Jesus não andou sobre as águas? Jesus andou sobre as águas. É possível isso? Não é possível para nós. Que nós possamos entender, as nossas regras não são aplicadas a Deus. Deus está acima de tudo isso, claro. Então, por aquela porta, Jesus saiu e aquela porta ficou fechada. E pronto, isso é. Aí vamos adiante. A respeito dos irmãos de Jesus. Jesus foi o unigênito e primogênito. Primogênito quer dizer o quê? O primeiro. Unigênito quer dizer o quê? O único. Lá em Mateus, a gente for buscar assim, alguns detalhes para a gente entender essa questão de que teve ou não teve irmãos. Vamos buscar, começar lá do começo, Mateus 2, de 20 a 22. Presta atenção, Mateus 2, 20 a 22. Ó, presta atenção. Aqui. Ali estava São José e Nossa Senhora, e Jesus tinha fugido para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Aí aparece um anjo em sonho para São José, e vai e fala para ele, presta atenção, levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Presta atenção. Essa leitura foi quando Herodes morreu, ele estava querendo matar Jesus. De acordo com todos os estudos, aproximadamente 8 anos tinha Jesus nessa data. Aproximadamente 8 anos tinha Jesus no momento que esse anjo anunciou a São José. E o que ele fala? Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram que se atentavam contra a vida do menino. Aqui está dizendo alguma outra pessoa além dos 3? Não. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Aqui está falando de alguém além dos 3? Não. Então, quer dizer que 8 anos depois de Jesus nascer, Nossa Senhora só tinha Jesus. Mas vamos adiante. Lá na frente, existe aquela leitura que todos nós lemos. Muitas vezes a gente conhece ela, que fala sobre os irmãos de Jesus. Aquela mesmo que é muito, muito conhecida por nós. Lá fora está sua mãe e os seus irmãos. Primeiro, nunca foi dito na Bíblia Nossa Senhora e os seus filhos, nunca. Não existe nenhum lugar aqui que vai falar sobre os filhos de Nossa Senhora, não existe. Outra coisa, a palavra irmãos era usada para tudo. Em hebraico, ahá, em grego, adelphos. O que isso quer dizer? Só as duas traduções, ahá e adelphos. O que quer dizer isso? Que não existia a palavra primos, presta atenção, não existia a palavra primos, não existia, muitas vezes, essa palavra irmãos, que era ahá, o adelphos, era usada para todos os parentes, sobrinhos, primos, muitas vezes irmãos também, claro, por que não? E todos que faziam parte do seu parentesco, era usada a mesma palavra, adelphos ou ahá. Então o que queria dizer? Aquele momento que Nossa Senhora estava falando sobre Nossa Senhora e os seus parentes, a sua mãe e os seus parentes. Mas vamos entender isso. Essa palavra ahá e adelphos, presta atenção, só em Atos dos Apóstolos foi usada 47 vezes. 47 vezes foram usadas essas palavras.
E pouquíssimas vezes eram verdadeiros irmãos. Não, eram talvez companheiros de caminhada da fé, mas na maioria das vezes parentes. Maioria das vezes parentes. No Novo Testamento, essas palavras, no original grego e no hebraico, no original é citada ela 160 vezes. E na maioria das vezes parentes. Não irmãos. As irmãos também, claro, muitas vezes irmãos, mas na maioria das vezes parentes. Então, não existe essa palavra, não pode ser determinante como irmão de sangue. Não. Presta atenção. Lá em Gênesis mesmo, lá no Antigo Testamento, a gente voltando lá, Gênesis 13, versículo 8. Abraão e Lote. Abraão vai e fala para Lote, somos irmãos. No contexto ali ele fala que nós somos irmãos. E não era, Lote era sobrinho de Abraão, mas eles falavam, eles tinham esse termo, irmãos, para parentes. Sobrinhos, primos, em diante, toda tipo de parente era usado a mesma palavra, adelphos, quer dizer irmãos. A mesma foi usada com os irmãos de Jesus. Em Cânticos, tem um esposo que fala para a sua esposa, ela é de irmã. Tanta proximidade, fala ela de irmã. Em Marcos 3,31. Marcos 3,31 é uma leitura que muitas vezes é usada para contestar isso que nós proclamamos. Presta atenção, Marcos 3,31. Vamos lá? Marcos 3,31. Lá é dito que não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e de Simão. Gente, essa palavra, se a gente for ver ela assim ao pé da letra, sem conhecer o restante da palavra de Deus, acabou, né? Não tem jeito. Está falando muito claro aqui. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, porque ele recebeu a profissão de São José. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e de Simão. Aí a gente vai lá na palavra de Deus. Presta atenção. Aqui a gente vai lá em Marcos. Presta atenção. Marcos 3,31, que nós falamos agora. Não é ele carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e de Simão. Aí a gente vai lá em Gálatas. Aqui está falando sobre os irmãos de Jesus. Aí a gente vai lá em Gálatas. Vamos lá. Gálatas 1, 18, 19. Ó. Aqui, ó. 3 anos depois que São Paulo falando. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, que era São Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum a não ser Tiago, irmão do Senhor, que é Jesus. Isto que vos escrevo, Deus é testemunha. Então, São Paulo foi lá para conhecer Cefas, que era São Pedro, e lá ele só encontrou um outro apóstolo, Tiago, irmão do Senhor. Mas espera aí, vamos lá agora na citação dos apóstolos. Presta atenção. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu os poderes de expulsar tal. Mateus 10, capítulo 10, versículo 2. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. Então, aqui tem um Tiago. Está falando aqui de um Tiago, filho de Zebedeu. Então, vamos lá. E João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. E Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu. E Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Presta atenção, naquela leitura está lá, não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e de Simão. Aí
aqui está falando sobre os apóstolos. Está falando que teve dois apóstolos que chamam Tiago. Lá em Gálatas, São Paulo, na hora que foi visitar São Pedro, só encontrou um dos apóstolos, um outro apóstolo, que era Tiago, irmão do Senhor. Mas espera aí, como que ele é irmão do Senhor, irmão de Jesus, se os dois Tiagos são citados aqui, um é filho de Zebedeu e o outro é filho de Alfeu? Tiago era parente de Jesus. Será? Vamos lá na carta de no livro São Judas. Presta atenção. Carta de São Judas. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1, no começo da carta de São Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aos eleitos bem-amados. Então, Judas era irmão de Tiago. Então, vamos voltar lá em Marcos 3,31. Já está começando a fazer sentido, presta atenção. Voltar lá naquela mesma passagem, Marcos 3,31. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e de Simão? Aí eu vou olhar aqui, Tiago é irmão de Judas. E os dois são filhos de Zebedeu. Irmão de Tiago. Então presta atenção. Tiago e Judas eram irmãos. E eles eram filhos de Nossa Senhora? Não, não eram filhos de Nossa Senhora. Por quê? Porque eles eram filhos ou de Zebedeu ou de Alfeu. Então, eles não eram filhos de Nossa Senhora. Aí a gente vai lá na frente de novo, só para a gente entender que não é bem assim quando eu falo que Jesus teve outros irmãos, Nossa Senhora teve outros filhos. Presta atenção. Lá na frente, em João 19, 25. Não. Mateus 27, 55. Presta atenção. Mateus 27, 55. Lá fala: havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam. Tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José. Opa, tá aqui. E a mãe dos filhos de Zebedeu. A mãe dos filhos de Zebedeu, quem que é? A mãe dos filhos de Zebedeu é a mãe de Tiago. E tem outra mãe de Tiago e de José. E o Tiago e José são citados lá também como irmãos de Jesus. Por aí a gente prova por A mais B de que a gente não pode ler ao pé da letra sem entender um contexto, sem entender o vocabulário, sem entender a essência da Escritura. E naquela questão onde é citado lá que a sua mãe e os seus irmãos estão ali fora, Jesus tem uma resposta muito, se a gente pode usar assim essa palavra, mas uma resposta até que meio bruta. Mas não é, gente, não é, presta atenção. Quando fala isso, Jesus vai e responde: minha mãe, meus irmãos, minha família é quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. O que Jesus quis fazer com isso? Antes o judeu tinha que ter o sangue. O sangue era a essência. Se eu não tivesse o sangue de judeu, eu não era filho de Deus, eu não era salvo, eu não tinha possibilidade nenhuma de alcançar a salvação. Mas Jesus quebrou com tudo isso. Não é mais o sangue que conta, mas sim fazer a vontade de Deus. E para a gente finalizar, vamos lá em João 19, 25. Evangelho de São João 19, 25. No Evangelho de São João 19, 25, fala lá: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, a irmã de sua mãe, a irmã de sua mãe. Então quer dizer que ela era mãe dos sobrinhos. Maria, presta atenção. Estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe. Você lembra que lá nós falamos que a mãe de Tiago e de José estava na cruz?
Aquela aqui, ó. No caso, aqueles que são citados como irmãos dele, lá em 3,31, Marcos 3,31, era a filha da irmã de Nossa Senhora. Eram filhos da irmã de Nossa Senhora. Então vamos lá. Estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas. Está vendo? Pai de Tiago. E Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua. Interessante, essa palavra é forte. Recebeu como sua. Sua o quê? Mãe, porque Jesus falou para ele: eis aí a tua mãe. E ele recebeu como sua. Por aí, gente, a gente conclui muito claramente, muito tranquilo, e a gente fica assim, com o nosso coração tranquilo, de que realmente a nossa igreja, claro, continua certa em declarar Nossa Senhora como imaculada, como sempre virgem, declarar que Jesus é o primogênito e unigênito de Nossa Senhora, e não temos dúvidas disso. Se você procurar aprofundar, vai ficar cada vez mais claro. Mas aqui está provado, graças à Sagrada Escritura, que não deixa as coisas em dúvida, não, ela esclarece muito claro. Então, sim, está bem claro que Nossa Senhora foi mãe de Jesus e de mais ninguém. Que nós possamos ter isso no nosso coração, essa tranquilidade de entender, e é isso que é bom, a gente ter uma igreja que nos ensina, uma igreja que é mãe também, que nos doutrina, que nos instrui nas coisas de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós, que nós possamos também, como São João fez, tomarmos Nossa Senhora como nossa mãe. Não temos que ter vergonha de falar que Nossa Senhora é nossa mãe. Não, claro que não. Temos que ter orgulho, porque ela foi nos entregue na cruz, na pessoa de São João, como nossa verdadeira mãe. E como São João fez e tomou ela como sua mãe, que nós possamos também tomar ela como nossa mãe. Claro, Jesus em primeiro lugar. Jesus é Deus e Jesus é o nosso irmão. Mas claro, como Lutero mesmo diz, John Wesley e todos aqueles que fundaram igrejas protestantes, eles mesmos atestaram isso, que é uma mulher diferente, que é uma mulher que deve ser sim venerada, é uma mulher que é para ser admirada. E aqui na terra não pisou outra pessoa, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que se iguale a Nossa Senhora. Amém? Que Deus abençoe todos nós, toda a nossa comunidade, que Deus esteja cuidando e zelando de cada um de nós. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.